Vou me apresentar, sou Carol da Matéria Lab. A gente pesquisa há um tempo materiais sustentáveis e já deve fazer aí uns 15 anos. E a gente fez um compilado numa materioteca e esses materiais eles estão catalogados e o objetivo é fazer pesquisa e apresentar a vocês ao longo dessa jornada. Tem muita gente bacana e eu tô trazendo essas pessoas bacanas para vocês conhecerem também, aumentar aí a nossa rede e aproveitar para avisar que essas pessoas que eu tô conversando vão fazer parte de módulos bônus do nosso curso que a gente vai lançar em maio. Então, se alguém se interessar, já deixa seu e-mail no nosso link da bio. Gi, consegui, vou te chamar aqui. E pessoas queridas, que a gente vai falar hoje juntas sobre biomimética e a interação com o design, a arquitetura, a construção. Oi, Gi! Olá! Boa noite! Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Que delícia! Oi, Fábio! Oi, Georgia! Oi, pessoal. Véspera de feriado, né? Mas é bom. Quem não puder assistir, assiste depois gravado. Vai ficar salva, né, Carol? Então, Vai. tranquilo. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Hoje vai dar tudo certo, né? Tô animada com o nosso papo. Hoje vai dar. Ah, eu que agradeço você estar aqui. Gi, já vamos começar então começando. Vamos lá, vamos lá. Queria que você dissesse quem é você, né? Um pouquinho da tua bio. E já aproveita e põe no bolo o que é biomimética, que acho que é legal a gente explicar a palavrinha, o conceito, e da onde veio o teu interesse pela biomimética, da onde veio essa sua conexão profissional ou pessoal pela biomimética. Obrigada, Bia, pelos bons desejos aí. Acabei de ver o comentário. Então, pessoal, eu sou a Giane Broco. Sou a fundadora da Mazu Biomimicry, que é uma consultoria, né, e treinamentos em biomimética e inovação. Contando um pouquinho sobre mim, na verdade eu venho de um background de engenharia, então eu sou apaixonada aí por tecnologia e inovação. E aí encontrei na biomimética, que é a minha especialização pelo Instituto dos Estados Unidos, né, como fazer inovação e tecnologia a partir desse olhar da natureza. Então, associado a inovação que a gente já tem na natureza e também com essa pegada de sustentabilidade, né? E aí, por sustentabilidade, vale reforçar que a gente fala de meio ambiente, finanças e pessoas. Então, resumidamente, assim, é isso. Uma engenheira apaixonada por natureza que faz inovação e tecnologia a partir dessa combinação aí. Hoje você foi certificada, né, em especialização em biomimética por um instituto lá de fora, né, americano, e fundou Isso. esse mesmo instituto aqui no Brasil, é isso? Então, Carol, hoje a gente tem a Mazu Biomimicry, que é empresa CNPJ, né, onde a gente trabalha com as consultorias e treinamento, e o Biomimicry Brasil, que é um hub que representa o Instituto dos Estados Unidos, né, o Biomimicry Institute e o Biomimicry 3.8, que ficam nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, se vocês entrarem no site do Biomimicry Institute, vocês vão ver que existe o Biomimicry Brasil. E aí o Biomimicry Brasil é composto por mim e outros especialistas certificados em biomimética também que residem aqui no Brasil. Então, nós representamos o Instituto Americano aqui, né? A natureza, né, Carol, ela faz tudo, ela age localmente. Então, o Instituto, né, incentiva muito que todos nós certificados atuemos localmente também, sabe? Então, essa é uma das grandes funções dos hubs ao redor do mundo. E são reconhecidos pelo Instituto Americano. Maravilhoso, faz todo sentido, né? Agir localmente, né? Atuar localmente, até por conta da questão de, né, da geografia, cultura local, e também manter esse hub de troca, né, de informações. A gente sempre vai atuar como rede, né? Porque a natureza ela atua sempre num ecossistema coletivo. Ou seja, é sempre sistêmico, né? A forma. Absolutamente tudo que eu vou criar, eu vou olhar de forma sistêmica. Então, primeiramente, que eu nunca faço nada sozinho, e segundo, que tudo que eu fizer vai ter um impacto que não vai ser só para mim.
vai ser para o mundo. E aí isso vale desde as minhas atitudes como pessoa física até as minhas ações como pessoa jurídica. E aí, entendendo isso, a gente reverbera e traz isso também para as nossas formas de atuar, tanto como empresas, como hub, como rede, né? E aí a gente troca. Então, assim, às vezes, dependendo do projeto, a gente precisa de alguém que tenha alguma especialidade, além da biomimética, específica em outra área, que não a que nós necessariamente somos especialistas. Aí a gente aciona a rede também para fazer parte dos projetos. Então é super bacana, assim, tá todo mundo conectado. E falando em atuação, você como consultora na área em biomimética, né, dessa gestão, como que é uma atuação em biomimética? Como que é essa gestão? Tem uma metodologia? Tem uma espécie de uma ISO, né? Que tem um passo a passo, um roteiro? Como que é isso? Ah, é muito boa a tua pergunta, Carol. A gente atua a partir do Biomimicry Thinking, tá? Então, o Biomimicry Thinking é a metodologia da biomimética. A gente ouve falar sobre Design Thinking, né? Sobre Lean Manufacturing. Então, são metodologias. E o Biomimicry Thinking é a metodologia da biomimética. E a partir dessa ferramenta de inovação, a gente conduz os projetos. Então, a gente aplica essa ferramenta de inovação para encontrar soluções para absolutamente todos os tipos de empresas, tá, Carol? Então, assim, desde uma empresa de polímeros até uma empresa de minérios, tá? Não tem limitação. E a gente pode trabalhar e aplicar isso tanto para encontrar produtos, processos, sistemas e desenvolvimento de pessoas. Então, hoje a gente também atua nessa parte de liderança e gestão, além de toda a tecnologia mais prática de produtos e tudo mais que a gente acaba usando mais como case e referências, né? Que fica mais fácil da gente compreender, fazer associação. Ah, interessante. Então tem também essa questão das pessoas, claro, porque também num encontro inspiracional falando sobre biomimética, claro que a gente atinge as pessoas, mas existe algo focado para essa bioliderança? Então, aí dentro da Amazon, nós temos algumas metodologias exclusivas que são validadas pelo Instituto Americano, tá? Então, Janine Benyus, que é a grande criadora, né, criadora do Biomimicry Thinking, junto com a Dana Baumeister, né, que são as fundadoras dos institutos americanos e são minhas mentoras, inclusive, elas validaram essas metodologias exclusivas que a gente tem hoje na Amazon. Então, a gente, desde a nossa forma de aplicar a parte de inovação, né, do Biomimicry Thinking, a gente tem uma metodologia ágil, tá? Para a aplicação do Biomimicry Thinking. Então, é uma metodologia exclusiva da Amazon. E de bioliderança da mesma forma. A gente utiliza os princípios da vida, que é uma ferramenta universal da biomimética, traduzida para essa bioliderança, né? Para esse desenvolvimento de pessoas a partir desse olhar da natureza, tá? Então, a gente tem algumas metodologias desenvolvidas de forma exclusiva para que a gente possa aplicar nas empresas. E a gente tem uma que foi que tu comentaste um pouquinho, Carol, que a gente havia comentado já juntas, que é o programa Empresas como Florestas, né? A gente fala muito hoje em dia sobre organizações vivas. Então, o que é organizações? O que são organizações vivas, né? Absolutamente todas as organizações. Por quê? Não importa quantas pessoas trabalham nessa organização ou o que essa organização faça. Porque, assim, a gente está falando de pessoas que são seres vivos, né? Atuando, se relacionando com outras pessoas dentro de um planeta vivo e pulsante que engloba um ecossistema do qual nós fazemos parte. Então, assim, as organizações vivas, elas se entendem como parte de um sistema. E a partir daí, elas se comprometem a não esgotar a vida desse sistema, mas a contribuir para que esse sistema tenha mais vida. E isso vale para olhar para os materiais, para a forma com que eu utilizo, para o lixo que eu estou gerando, para a forma que eu trato e me relaciono com as pessoas, com stakeholders, com todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, a gente está falando de organizações vivas. Isso. E aí a gente tem um programa de indicadores ambientais industriais inspirados nas sequoias, tá? Que vem desses princípios da vida também, onde a gente traduziu em métricas, tá? Como fazer um monitoramento, uma gestão das empresas para que elas se comportem como florestas
e possam se aproximar cada vez mais de serem uma organização viva, mas de uma maneira consciente, né? Entendendo como medir e conduzir os seus processos de forma a ser uma organização viva de fato, né? Que ingere impacto positivo interno e externamente. Então, esse programa é super legal também. E aí, eu sempre gosto de trazer o Goldratt, né? Que é da teoria das restrições. Quem for engenheiro que nem eu já deve ter ouvido falar, que ele fala sempre: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. Então, se a gente quer transformar alguma coisa, provavelmente a gente vai ter que ter algum sistema de métrica e de medida. Isso não tem a ver com controle necessariamente, mas com direcionamento. E aí a gente consegue, de fato, fazer transformação dentro das empresas, né? Eu sempre falo que começar pela cultura da empresa é essencial, inclusive. Eu acho também essa questão da cooperação, que acho que também deve ter a ver. Você falou das sequoias, eu lembrei daquele livro A Vida Secreta das Árvores. Você já leu? Já. E fala muito também da cooperação, né? Tem essa abordagem que eu acho que é o que você trouxe, de usar a natureza como inteligência e não como recurso, né? Essa história de usar os fluxos. Economia circular também tem tudo a ver com isso. E tem também o lado da cooperação, né? Da comunicação, de auxiliar, né? Igual comentam que os fungos, né, têm essa função, né, na natureza de poder fazer uma comunicação lá embaixo da terra, né? De quem está precisando mais de água, né? Quem está precisando mais de energia, ali naquele sistema florestal, né? Deve ser assim, esse sistema da sequoia, imagino. É isso, Carol. Os fungos, trazendo, né, já que tu abordou eles são a internet da natureza. Então, é super bacana da gente prestar atenção em como que eles se comunicam. Inclusive, quando a gente está precisando resolver algum problema relacionado com comunicação, por exemplo, ou com envio de dados ou de troca de informação, um dos organismos naturais que a gente vai usar como referência dentro de uma aplicação do Biomimicry Thinking serão os fungos. Né? Como que a natureza envia dados? Como que a natureza comunica? Os fungos são um dos organismos que nos respondem essa pergunta especificamente, tá? Então, as sequoias, a gente olha para elas mais, elas são organismos do tipo 3 dentro dos ecossistemas biológicos. Por quê? Porque elas têm um comportamento no qual elas absorvem e se utilizam da melhor maneira possível, tanto da energia solar, chuva, nutrientes, quanto em relação ao sistema no qual ela faz parte. Então, ela retroalimenta outros organismos para que eles tenham mais vida. Então, assim, ela é um organismo bem inteligente, na verdade, tá? É por isso que elas são utilizadas como referência, né? Como princípios biomiméticos que originaram os princípios da vida, que são hoje a ISO da natureza, a gente fala, né? Que é aquele checklist que a gente faz ao entregar um projeto biomimético para validar se de fato o nosso projeto é biomimético mesmo. A gente usa esses princípios da vida, que a gente chama, são 24 princípios, que nos norteiam os nossos projetos para que a gente possa validá-los, tá? Então, são bastante detalhezinhos, mas é super bacana. Na prática é muito fluido, tá, gente? Assim, não é uma complexidade absurda, não, tá? Não tem uma certificação, né, de um projeto biomimético, não existe. A gente não tem hoje a certificação, no sentido de, tipo, esse projeto é um projeto biomimético. A gente tem vários cases biomiméticos, mas a gente não tem um órgão certificador, não. Isso não. Os projetos conduzidos com empresas especializadas, eles acabam se tornando referências, se tornando cases, né? Mas hoje a gente não tem um órgão certificador. De construção civil, tipo de fachada, de construção das abelhas, dos cupins, aquela história da tubulação de ar. Vamos contar coisas. Eu adoro. Esse case é super legal, né, Carol? Porque eu acho que é um dos cases mais antigos de biomimética, que o shopping no Zimbábue, ele foi... Vamos voltar um pouquinho, tá? Em termos de construção civil, né? Como é que a gente pode entender? A gente vai perguntar para a natureza como a natureza constrói,
primeira seria pergunta um vai ser essa. prédio vivo, né? Como seria uma edificação Isso, como que a natureza transporta sistematizada? líquidos? Como que a natureza mantém temperaturas ambientes? A gente começa a fazer várias perguntas. E aí, no meio disso aí, né, esse shopping, que é o Eastgate, que fica no Zimbábue, os arquitetos, os engenheiros que estavam construindo ele, olharam para os cupinzeiros. Por quê? Porque eles tinham um problema que esse shopping fica num lugar que é extremamente quente, é praticamente um deserto, né? Então, como manter a temperatura adequada para as pessoas que vão frequentar esse shopping sem utilizar a energia absurda para poder dar conta, né, dessa refrigeração. E aí eles foram estudar os cupinzeiros, porque afinal de contas os cupinzeiros ficam no meio do deserto, 40 graus, e nenhum cupim morre queimado. Né? O cupinzeiro não pega fogo e ninguém tem colapso aí por causa de temperatura. Aí eles entenderam que isso acontece porque internamente o cupinzeiro tem sistemas, tubulações de ar que mantêm o cupinzeiro refrigerado. E aí, estudando como é que fazia essa passagem de ar interna do cupinzeiro, eles criaram o sistema de refrigeração que tem hoje no Eastgate, que é esse shopping do Zimbábue. Então, é um shopping sem ar-condicionado. Já imaginaram isso? Parece até inacreditável a gente pensar num shopping sem ar-condicionado, né? E esse é um dos cases que a gente... Quente, né? Numa região... Isso. Esse é um dos cases que a gente tem, né, assim, hoje de construção. Acho que é um dos mais famosos, mas a gente pode aplicar a biomimética de muitas formas, tá? A gente pode aplicar tanto numa construção específica, olhando para um sistema de refrigeração, até a parte onde a gente vai olhar para os materiais que a gente está utilizando nessa construção, a forma com que esse ambiente vai fazer com que as pessoas interajam, né, a convivência desse ambiente. A gente pode olhar para a parte biofílica, né? Inclusive a Bia, né, tava nos acompanhando, não sei se ela ainda está aí, mas que ela fala muito sobre esse design biofílico. A gente vai olhar para muitas coisas, né? Além de toda a tecnologia inspirada pela natureza. Por exemplo, materiais, assim, você diz sobre uma película na janela que ou vai ser autolimpante, né? Ou que... eu acho até que eu já ouvi você falando isso, de alguma coisa que coloca na janela que os pássaros não vão colidir, né, com aquele vidro. Ah, sim. É isso aí, Carol. A gente olha sempre de forma sistêmica para a construção, tá? Para tudo que a gente vai fazer, mas falando especificamente da construção, né? Um dos elementos de uma construção são os vidros. Então, como que a gente vai construir, por exemplo, um arranha-céu, sem nos preocuparmos que mais de 300 milhões de pássaros morrem todos os anos por colisões em arranha-céus. Então, esse olhar sistêmico para onde a gente está inserido. A gente não pode ignorar que o nosso prédio pode ser uma das causas, por exemplo, de morte de milhões de pássaros. Então, a Arnold Glass, que é uma empresa alemã, ela se responsabilizou por isso. Falou, não, peraí, faço vidros, morrem mais de 300 milhões de pássaros todos os anos, eu preciso encontrar uma solução. E aí eles olharam, tá, para as teias de aranha. Por quê? Pensem num pássaro. O pássaro, ele não sabe diferenciar um vidro, o céu do vidro espelhado, porque o vidro espelhado reflete o céu, ele continua voando, colide e morre. Mas vocês já viram um pássaro colidir com uma teia de aranha? Não. A gente já, porque a gente não enxerga. Dependendo da refração e da reflexão de luz, nós não enxergamos a teia. A diferença é que os pássaros enxergam a luz UV. Então, eles enxergam a teia de aranha. E aí, o que a Arnold Glass, que é essa empresa alemã, fez? Eles fizeram uma fibra, tá? Que lembra essa estrutura da teia de aranha. Então, a nanoestrutura dessa fibra lembra a estrutura da teia de aranha. Tem uma luz UV que faz com que essa tecnologia aplicada internamente no vidro faz com que o vidro continue sendo transparente para nós, porém, para os pássaros parece uma grande teia de aranha, tá? Então, os pássaros não colidem mais. O nome desse vidro é Ornelux. E ele já é comercializado no mercado normalmente, tá? Então, é um case bem interessante, bem legal para a gente estudar e entender um pouco mais, né, do que é aprender com a inteligência da natureza, né? É sobre isso. Sim, até
eu estava vendo um pessoal estudando aqui no Brasil até, em seção de bactérias para elas se instalarem no concreto. Quando ele tem fissuras em grandes fachadas, muros, quando começa a ter fissuras, tem um tipo de bactérias que vai se instalando ali e começa a dar uma caracterização plastificada desse concreto que vai fazer ele durar mais. Achei incrível. Esse case é super, super legal, Carol, porque assim, ele começou a ser estudado para fazer regeneração de asfalto, né? Então, hoje a gente tem um asfalto que ele se regenera em alguns dias devido a essas bactérias. E aí, hoje, claro, essa tecnologia ela pode ser aplicada em absolutamente tudo que envolva esse tipo de concreto, esse tipo de material, né? E aí vale para fachada, vale para asfalto e para inúmeras outras coisas. É a gente usar a inteligência da natureza no sentido de aprender, de entender como que ela funciona, né? E essa bioinspiração, essa bioutilização, quando a gente não interfere, né, necessariamente na vida do organismo, ela é super válida. Super. E essa coisa da natureza que nada se cria, tudo se transforma, e que a economia circular tem tudo a ver com isso, e a gente começa a pensar de uma forma inteligente, né? Nos materiais de resíduos, ou seja, nada se perde, né? Um resíduo vira um produto, né? Um subproduto num novo processo, e os materiais mais vegetais, né? Animais, aqueles que têm uma composição rápida, né? Um metabolismo bom, eles vão poder ser compostáveis, né? Eu acho essa inteligência da gente começar a projetar, né? E escolher, né? Especificar esses materiais nos projetos, né? A partir de agora, que tem tanta coisa. Eu vou até te mostrar uma coisa aqui que a gente estava falando de bactérias. Eu estou na minha casa, eu não estou na materioteca, mas tem umas coisas aqui que eu acabei de ver por coincidência. Adoro! Olha só. Ai, isso é interessante. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, Carol, arrasou. Olha só, de bactéria, né? Legal. O pessoal fazendo couro, né? Uhum. De tecido, né? A partir de bactérias, e assim, super resistente, translúcido ou não, depende da espessura. E olha isso aqui que bacana, isso aqui é meio recente. São moldes de micélios, né? Que é resíduo da agricultura, na verdade, que eles vão moldando com a parte vegetativa dos fungos, né? Que é esse branquinho, né? Que vai se... Uhum. A Ecovative, não sei se é deles esse daí. Acho que é da Ecovative, não é? Não, esse é outro, chama Mancheco. Esse eu não conheço. Só que assim... Nossa, imagina É brasileira? Quebra, né? Mas assim, tô aqui fazendo força, cara. Incrível. E isso aqui tem um caráter... Nossa, tem umas formiguinhas aqui, gente. O negócio é que é vivo, né, Carol? A gente não pode ignorar isso. Tem mesmo. Ai, que horror. Tô falando, eu vou pegar e vou mostrar o Pinatex, então, né, Carol? Aqui, ó. Isso. Esse daqui é uma alternativa ao couro, é minha carteira. A Carol tem uma também, que é da Asha, que é a minha outra empresa. Acho que é tintura café, né? A minha acho que é tintura base café. Será? Café. E a minha, ela é mais escandalosa, assim, ela é prateada, mas... ela é feita da fibra do abacaxi, gente. Então, assim, hoje a gente não precisa... né? A gente tem muitas alternativas de materiais. Eu acho que isso que é mais bacana, assim. Né? A gente não precisa condenar nenhum tipo de material, não é sobre isso. É sobre... observar novas possibilidades, e isso é super bacana, né? Pois é, olhar a casca do coco, né? Uma embalagem mais perfeita, é a longa-vida mais perfeita que pode existir, né? A casca do coco. Então, assim, usar isso como embalagem ou usar como termoacústico numa construção é um absurdo. Por exemplo, o material do micélio que tu trouxeste, né? Eu conheço a Ecovative, tive a oportunidade, inclusive, de visitar a empresa nos Estados Unidos, a fábrica, tudo. E assim, é muito legal, tá, gente? Porque é uma tecnologia viva e literalmente, né? Respeitando o tempo de vida do fungo, tá? Então, isso também é interessante, né? O tempo dele crescer, se desenvolver e morrer. E aí, isso vira esse material compensado, que foi o que a Carol mostrou ali. E esse material, pelo menos da Ecovative, ele pode ser utilizado como isolante acústico. Revestimento. E revestimento. E o que é legal?
Por exemplo, uma história triste, mas a Boate Kiss, né, no Rio Grande do Sul, que ela pegou fogo e tudo mais, por causa dos isopores que foram utilizados como isolante acústico. Isso, se tivesse sido feito com esse material, não teria pego fogo. Então, esses materiais, assim, quando a gente pensa numa tecnologia que vem onde a gente entende como que funciona a natureza, o mais bacana, e eu gosto sempre de reforçar isso, é que a gente geralmente encontra a solução para aquilo que a gente está procurando. Então, por exemplo, eu quero isolante acústico, por exemplo. E eu vou ter de benefícios inúmeras outras coisas. Por exemplo, esse material vai ser resistente à água, resistente ao fogo, resistente ao som. Então, assim, e além de tudo, ele é compostável no final da vida útil dele, Exato. né? É, gente, é isso. É sobre isso. Então, assim, a gente não precisa mais se limitar se a gente tem alternativas. E a gente precisa começar a questionar a forma com que a gente faz o que a gente faz, as escolhas, né, dos produtos que a gente acaba tendo. Porque às vezes, assim, é um investimento um pouco maior em algum tipo de tecnologia. Porém, o retorno disso, o benefício disso, a durabilidade vai compensar. Então, a gente precisa olhar muito mais sistemicamente do que necessariamente, às vezes, só para custo ou para algum tipo de facilidade de mercado que a gente possa vir a ter. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, é que o lixo é um erro de design, né? Então, isso a gente precisa sempre lembrar. Na natureza não existe lixo. Tudo na natureza existe é circular. Então, quando a gente fala das novas economias, economia regenerativa, economia do feminino, economia circular, né? Que é o cradle to cradle, né? Então, assim, todas elas, quem que já faz tudo isso? Quem que é o grande case que já abraça, né, a grande organização viva que já faz tudo isso? É a natureza. A natureza, ela já é circular, ela já é regenerativa, ela já é colaborativa. Ela já é o cradle to cradle, ela já é tudo, ela já é todas essas novas economias. Então, exatamente. E essa palavra economia, eu acho tão interessante porque o eco de economia é o mesmo eco de ecologia, né? É a casa. Um é o estudo, outro é a lógica dessa casa, né? Então, agora a gente está começando a ligar o Lé com Cré de novo desse eco, né? E unir esse recurso, que é o que a gente chama de ecologia, que é o recurso da economia, né? É tão interessante a gente começar a entender que quando está no fluxo é o correto e vai ser benéfico para todos, né? É legal isso, Carol. Até eu estudei na Schumacher College também, e o Satish Kumar, que é, né, o fundador da Schumacher, ele é uma pessoa sensacional, assim, um ser humano extraordinário. Ele traz muito isso da ecologia e da economia, que ele diz que a gente está saindo do século da economia e entrando no século da ecologia. Então, eco sendo a casa, que foi que tu trouxeste, a gente entende como o nosso planeta Terra. A nossa casa é o nosso planeta Terra. E nomos, né, é administrar. Enquanto que logos é estudar, é aprender. Então a gente sai de um lugar onde da economia, né, onde a gente está administrando o nosso planeta casa, administrando o planeta Terra, e a gente vai para um lugar onde a gente começa a aprender com o nosso planeta Terra, a gente começa a aprender com a natureza. Por isso que ele fala que a gente está num momento de transição do século da economia para o século da ecologia, porque a gente está começando a honrar, obviamente, tudo que a gente criou até agora, de tecnologia, de inovação, é óbvio, senão a gente nem estaria aqui falando, né, uma com a outra no celular, enfim. Mas a gente começa a ter um olhar mais curioso novamente, né, para aprender com a natureza, né, aprender com o nosso planeta casa. E a partir daí começar a criar as nossas soluções nesse novo momento, né, nessa transição aí de economias que a gente está vivendo. Por isso que a gente começa a caminhar para economias mais conscientes, né, para inovação mais consciente. Sim, e é interessante pensar, né, nessa inteligência que o Satish disse para gente, mas que faz todo sentido, né? Que esse cuidar dessa casa, planeta, reflete no cuidar da nossa casa, cidade e edificações, que a gente está sentindo na pele, né? Essas mudanças, que se reflete nessa nossa casa, corpo, né? Ou seja, na nossa saúde. Tá muito interessante o quanto tá influenciando, né? Todas essas casas e
e o quanto está refletindo de fato no dinheiro, né? No que a gente está chamando de economia. Né? Isso é muito. Hoje não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Assim, a gente não, na verdade, quando a gente fala que a gente está dentro de casa, é quando a gente está fora da nossa casa de concreto, né? Assim, quando a gente está na natureza, a gente está dentro, e quando a gente está dentro de casa, a gente está fora, tá? Então, a gente precisa cuidar o lado de dentro para reverberar no lado de fora, que vai reverberar em nós como ser humano e nas nossas relações. Então, acho que não tem desconexão, né? Tudo é uma coisa só. A natureza faz a gente lembrar muito disso, assim, de como a gente tá muito mais integrado do que a gente costuma lembrar, né? Porque a gente tem uma lógica tão linear, tão mecanicista, e a gente desconectou, né, desse olhar para a vida. Então, assim, a gente olha muito para a gente como máquinas, né, para o planeta como máquina, para as nossas estruturas industriais apenas como máquinas, e a gente esquece dessa inteligência natural aí que existe, que somos, né? Somos natureza. E vivemos num planeta que é parte de um grande sistema muito maior e tudo mais. Então a gente começa a ter um olhar mais sistêmico, né? E aí a gente começa mais naturalista, a gente começa a transformar absolutamente tudo. Quando a gente começa a transformar esse olhar. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha com empresas, aplicando inovação, trabalhando tecnologia, é sempre interessante começar com o desenvolvimento de pessoas, né? Com a parte de mindset, de cultura. Por quê? Porque a gente precisa que as lideranças também comecem a entender o que é esse pensar biomimético, né? O que é compreender inovação a partir deste olhar, onde a natureza se torna o benchmark, onde a natureza se torna a referência para fazer a inovação acontecer. E Hoje, aí a solução é maravilhosa. Exato, concordo plenamente. Hoje a gente deu referência de estrutura de tubulação, estrutura, tubulação de ar, embalagem, tecidos, né? Quem que você vê aplicando isso na prática? Você tem alguma referência legal assim para a gente ter, sei lá, no Brasil, lá fora? Então, a gente tem, assim, depende das áreas que a gente está falando, né, Carol? Assim, a gente tem hoje muitas empresas que estão se comprometendo a serem mais sustentáveis. Eu acho que isso já é algo que a gente precisa reconhecer, tá? Uhum. Quando a gente fala de um aspecto de aplicação de biomimética, a gente também tem vários cases, né? Muito ainda voltados para empresas, muitas vezes, maiores, assim, né? Que tem mais condições de fazer investimentos. Isso não faz com que os menores não possam dar primeiros passos de acordo com aquilo que eles podem fazer hoje, tá? Então, assim, é para todo mundo. Mas no Brasil, acho que o nosso grande case, grande referencial é a Natura, né, Carol? Assim, a Natura hoje tem a linha Soul, que foi totalmente desenvolvida e inspirada pelo Biomimicry Thinking, né? A condução de todo o projeto veio da biomimética. Então, as embalagens... A Soul é aquela embalagem, desculpa se eu que não sei, mas a Soul é aquela embalagem que eles fizeram que você aperta até a última gota e eles usaram um plástico, se eu não me engano, ele veio daquele plástico BOPP, que é um mico no mercado para reciclar. É essa? Que eles fazem todo esse olhar no sentido de pensar na embalagem, né, no material. Aí a gente está falando de uma larga escala, então isso dificulta, por exemplo, vamos fazer do Pinatex, né? Tipo assim, dificultaria em termos de larga escala, mas a gente tem alternativas, foi o que eles encontraram. A funcionalidade, né? O próprio produto, a forma que ele é feito. Então, ele é praticamente um refil, né? Ele é. A gente hoje vê bastante empresas, inclusive, olhando para refil como alternativa. E eu acho super bacana, porque de fato reduz bastante o consumo de plásticos, né? Porque a maioria das empresas utiliza plástico normal. E aí a gente também precisa ter muito cuidado, né, Carol, nesse sentido, porque muitos dos produtos de plástico, alumínio, hoje podem ser reciclados. Então a gente precisa trabalhar outras coisas também de cultura, né?
que é a forma, por exemplo, que a gente entende de separação de lixo. Então a gente. Ou a não geração, né? Vou te dar Isso, um a não exemplo. geração de. Tem um exemplo aqui legal também. Vai, mostra. É, Gente, vão, é uma vão coincidência, falando eu com a trouxe gente aqui hoje. também, tá? Pode fazer pergunta, né, Carol? A gente deixa. Exato, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, tem uma caixinha ou pode ser aqui na própria live. Olha, tá vendo? Dá para ver Dá. essa. Uhum. É uma placa que parece. Isso aqui é duro como pedra, literalmente. Isso De aqui que é é isso, plástico Carol? prensado. Isso aqui é PP. PP é polipropileno, né? Uhum. Que a gente fala alta densidade, baixa densidade, sabe? Que são os Uhum. melhores plásticos, esse é o PP. E tem um pessoal inspirado na Precious Plastic, que é um organismo aí de fora, uma instituição de fora que é aberta, a gestão é aberta, é tudo open source, qualquer pessoa, qualquer designer quiser baixar e desenvolver a maquininha que moe o plástico e esquenta o plástico e molda depois e vira um design. Tem bastante gente aqui. E aí eu estou conhecendo um pessoal que está fazendo isso. E essa placa que eu trouxe aqui para casa porque eu falo, quero que as pessoas que venham na minha casa também vejam algumas coisas, né? E não só na Perfeito. o pessoal vem jantar aqui, eu começo a mostrar, porque é muito legal. E isso eu te mostrei, lembrei por conta do que você comentou, que tem o lado legal, sim, da reciclagem, claro. O PP, ele é tampinha de garrafas PET, faz toda. Que é mais durinha, a dureza, né, Carol? Ou aquelas embalagens de todas essas tranqueiras de produto que o pessoal ainda tem na lavanderia. Uhum. Produto de limpeza. Maciante, de forma geral, coisa assim. Que eu já não estou mais usando, mas é muito comum. Então, e é um mico para reciclagem também. Não é tão fácil a reciclagem dele. Então, o pessoal está moendo, esquentando e desenvolvendo novos produtos. E fica com aspecto de granilite, de mármore. Então, assim, para mim são as novas bancadas, os novos revestimentos, novos bancos, né? Tá, assim, interessante. Só que o que me fez lembrar é o que você comentou. Eu não sei se você quis dizer isso quando você comentou de que sim, os materiais podem ser reciclados e tá no fluxo e tudo. Mas também, você também falou do lixo é um erro de design, né? Ou seja, a gente tem que começar a inventar embalagens para gerar menos resíduo. Na verdade, o pessoal está inventando esse tipo de produto porque a gente está tentando fazer o possível para não ter tanto lixo por aí, né? Quanto mais a gente olhar para a economia regenerativa, que é aquela que volta para o solo. Então, só para vocês entenderem, tá, gente? Quando a gente fala de uma economia circular, a gente fala de reciclagem, por exemplo. Por quê? Porque eu processo, eu crio o produto e eu utilizo, eu descarto corretamente e ele volta para o sistema de produção. Então ele não vai para aterro. Isso é circular, tá? É o ciclo técnico, né? Que o pessoal... Um ciclo de vida meio que sem fim, assim, tá? Quando a gente fala de uma economia regenerativa, aí a gente fala de compostáveis e biodegradáveis. Por quê? Porque, por exemplo, é algo que eu vou utilizar e ao final da vida útil desse produto, seja para mim ou seja para outra pessoa, eu posso devolver para a terra, eu posso enterrar ou colocar na minha composteira. É que o ele vai biológico, né, que a gente chama. Isso, ele vai virar adubo. E o ciclo biológico, que é esse da compostagem. Isso. Que eu acho que é legal de falar sobre isso, que daí entra um pouco desse ponto que tu trouxeste, né, Carol? Tipo assim, a gente tá encontrando alternativas. Eu acho que são válidas, mas acho que sim, a gente precisa cada vez, quanto mais a gente conseguir desenvolver produtos para a economia regenerativa, obviamente, melhor vai ser. Mas a gente sabe que a gente ainda hoje tem um pouco de dificuldade para algumas tecnologias, para alguns produtos que a gente faz hoje ainda precisam de materiais que é mais fácil pensar em economia circular do que regenerativo. Então a gente vai aos poucos encontrando alternativas e transformando, mas se comprometendo a sempre ter um olhar atento
para permanecer inovando, né? Não simplesmente se contentar, porque é assim que eu faço e é assim que eu vou fazer para sempre. Tipo, não, tá? Por favor, não sejam essas pessoas. Por quê? Porque, gente, o mundo, ele tá constantemente em transformação, em evolução. Nós estamos constantemente evoluindo. Então, a gente precisa, um dos princípios da vida, inclusive dos Life Principles, né, é associar, integrar desenvolvimento com crescimento. O que significa de que vale as nossas empresas apenas crescerem e não se desenvolverem. Para ficar mais claro, pensem num bebê dentro da barriga da mãe. Se esse bebê só crescer e não desenvolver os bracinhos, o pulmão, o coração, o cérebro, adianta? A gente tem um bebê e ele não se desenvolveu os órgãos internos, por exemplo, né? Esse bebê não vai sobreviver. Isso vale para as nossas empresas, tá? Então, se a empresa está crescendo, mas ela não está olhando para como se desenvolver, para como, sabe, botar esses órgãos vitais, esses processos vitais, né, para sustentá-la, de uma maneira coerente com o que a gente precisa para essas novas economias. Então, o meu convite sempre é esse. Se a gente vai crescer, que a gente cresça associando o desenvolvimento. O desenvolvimento está nesse lugar de inteligência, né? Seja uma inteligência de processo, de pessoas, de tudo. Quem não tiver... E hoje, né, totalmente continuando com o que você está falando e concordando. Hoje, quem não tiver aliado, né, com essa questão de fluxo das coisas, de reuso da água, de reuso da energia, né, de usar inteligentemente os materiais, né, no design, na arquitetura, na moda, nos acessórios, não tem como sobreviver, né? Essas marcas, né, esses escritórios, né, tem uma vida útil pequena, né, se não começar a olhar para isso urgentemente. Por isso que eu acho muito interessante essas conversas que a gente vem tendo, né? Igual, sei lá, semana passada com a Bia Rafael falando sobre biofilia no ambiente construído, com você agora, né? Falando sobre biomimética também, dando esses exemplos de construção, de arquitetura, de design, de gestão, né? É muito importante, porque esse profissional de arquitetura, de design, né, de arte, que são os criativos, né, que são aqueles que vão desenhar os novos produtos, que vão desenhar os novos projetos, né? São eles que precisam ter essa consciência do que a gente está falando, para trazer essa inovação, né? É essencial. A gente não pode ter medo, né, Carol? Assim, é aquela frase, aquele grande clichê, né, que fala assim, não adianta a gente fazer o mesmo sempre e esperar resultados diferentes. E não é à toa que a gente usa essa frase quando a gente fala de inovação, né? Porque muitas vezes a gente fica batendo na mesma tecla, eu quero fazer por esse caminho, porque esse caminho eu já conheço. Mas, pois esse caminho já te deu todos os mesmos resultados até agora e não foram eficazes, nem eficientes. E aí, você vai continuar insistindo? Tu vai continuar se frustrando escolhendo esse caminho, essa metodologia, né? E aí a gente vem com essa proposta de um biomimicry thinking, né? Onde a gente convida todas as pessoas a pensarem diferente sobre o processo de inovação. Super. E essa história que você traz muito da observação com a natureza, né? A gente tem que observar, entender como que ela está fazendo a gestão dela para a gente fazer também, que a gente até comenta desses exemplos todos, né? Que é através da observação. Eu lembrei de um material que está super à tona agora, que são as resinas vegetais, né? Então, porque a resina vem do petróleo, né? Que claro que é natural, mas enfim, é um minério. É finito, né? Né? Super bruto, né? Do ponto de vista de energia, de tudo. E né? A emissão de CO2, né? Em volta do petróleo é uma loucura. Mas enfim, então o pessoal começou a encontrar nessas resinas vegetais. E a resina vegetal, com um aditivo, que ainda é químico, ou seja, não é perfeito, mas com um aditivo, se expande da mesma forma que você faz, por exemplo, um plástico expandido, que vem do petróleo, né? Então, tem muito material, né, polímero feito a partir de resinas da soja, da mamona, né? Cana-de-açúcar. Exato, também da cana-de-açúcar.
Então, assim, é olhar a natureza como essa grande gestora, mentora, né? De como que a gente pode gerir um projeto, desenhar um produto de uma forma diferente É mesmo. muito legal a gente olhar, Carol, dentro de tudo isso. Eu gosto de falar que a gente olha para a natureza como um grande laboratório aberto de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento. Então, a natureza é esse laboratório de 3,8 bilhões de anos de tentativas e erros, nos quais a gente só tem como case, como referência, os que deram certo. E a gente olha para esses cases, né, para esses organismos vivos, como dentro desse laboratório de pesquisa e desenvolvimento para encontrar soluções para os nossos desafios. Então é Exato. genial, é Tem um genial, cara que né? chama, é um designer que chama Fred Gelli, ele é daquela empresa Tati Design. Aliás, Isso, acho que a Tati Design fez parte do dessas Soul, coisas da envolvidas, mas Natura. fez parte da embalagem da Soul, que você comentou da Natura. E ele fala muito sobre esse tema há muitos anos, né? Sobre biomimética em si. E ele fala, né, que a natureza é um benchmarking assim de quase 4 bilhões de anos para a gente olhar e observar e fazer essa gestão melhor, né? A natureza como benchmark é o grande ponto da biomimética, né? Todo mundo assim que estuda, que trabalha com a metodologia, vai trazer a natureza como modelo, medida e mentora. Então, a natureza é a nossa referência, é o nosso modelo, é a nossa medida, né? A métrica de sucesso e a nossa mentora, a nossa grande fonte de inspiração. Por isso que a gente traz ela como, como esse case, como essa referência mesmo de 3,8 bilhões de anos, né? Então, que é a linha do tempo de evolução dos sistemas vivos. Mas aí é outra, entra numa outra vertente, é mais uma conversa. Mas é super interessante também, tá? Mas assim, de forma prática, gente, eu sempre gosto desse fator do dia seguinte, assim, e que é a gente lembrar, né, de como que a gente pode começar a trazer isso para o nosso dia a dia, né, Carol? É a gente começar a aquietar um pouco da nossa inteligência, né? Do tipo, eu já sei tudo, olha essa formiga, não significa nada. Parar e ter uma curiosidade de criança mesmo, de olhar e falar assim, nossa, gente, como é que a formiga carrega uma folha que é, sei lá Tão quantos, grande, maior que ela. muito maior que ela, e milhões de vezes mais pesada, né? Mais pesada do que ela. Como que ela faz isso? Ah, é porque ela tem um material tal no exoesqueleto, porque ela consegue distribuir a força, porque ela tem todo um sistema de logística organizado, porque ela tem um outro sistema dentro do formigueiro de gerenciamento de estoque, porque ela tem uma liderança que dá autonomia para ela escolher a folha que ela acha que faz mais sentido para o grupo. Opa, pera, olha só, a gente falou de gestão, de logística, de carregamento de Design. carga, de distribuição de um monte de coisa. A gente tá falando da formiga, tá, gente? E de uma forma assim, ó, menos de um minuto falando sobre elas. Fora toda a parte de inseto social, né? Porque ela faz parte dos insetos que a gente estuda como inteligência social. Então, assim, é isso, sabe, gente? O convite é que a partir de agora, a partir de hoje, a gente já comece a olhar de volta com essa curiosidade para aprender a aprender com a natureza. E a partir disso, dessa admiração que a gente começa a desenvolver, fica muito mais óbvio, né, aplicar esse tipo de solução inspirada pela natureza nos nossos projetos, nas nossas empresas, nas nossas lideranças e, obviamente, na nossa vida, né? Porque as nossas escolhas não vão diferenciar pessoa física de pessoa jurídica, né? No final das contas, o impacto que a gente vai causar no mundo vem de todos esses lados, né? Então, ter a natureza como referência acaba se tornando aí realmente um lifestyle Ah, profissional e pessoal. é isso mesmo. Que gostoso ouvir isso, Gi. Gi, estamos chegando ao final. Tem uma pessoa aqui que está super entusiasta. Eu não sei se o nome dela é Tata, meu gasto. Tata, obrigada. Primeiro Obrigada. elogiou a gente e está aqui falando que adora, que é tipo Manuel de Barros, observar as formigas. Também acho isso é uma delícia, né? Uma poesia, tudo isso. E é. E, e Gi, queria fechar convidando as pessoas, ou que estão aqui, ou que vão nos assistir,
a virem para os nossos cursos, né? Então, a Matera Lab tem um curso, a gente vai lançar no final de maio, logo mais a gente começa a fazer aí uma divulgação mais assertiva, contando como é. Tanto a Gi como outras pessoas que a gente está entrevistando, que fazem parte da nossa rede, vão estar em aulas bônus, vão participar com a gente desse curso. Então, vocês vão ver esses exemplos, né, nas aulas. Então, estejam conosco. E, Gi, você está com curso agora também, não tá? Eu vi em algum lugar. Sim, Ou não? a gente tem o curso online, que esse curso a gente abre ele de vez em quando, ele está aberto agora para inscrições. É um curso gravado de introdução à biomimética, então não é introdução ao biomimicry thinking, né, a metodologia, mas é a introdução à biomimética, como pensar biomimedicamente. Aí eu trago vários cases e aplicações, a gente entra um pouco em novas economias, e é um curso que tu pode fazer no teu tempo, do teu jeito, e ganha certificado no final, tá? Então, convido vocês também a conhecerem. Tem no meu perfil, no Damazu, vocês podem ir lá para acessar, para conhecer mais, pode interagir conosco. Acho que é uma boa entrada aí para começar a aprender mais sobre biomimética. E aí na Mazu a gente também faz, né, Carol, em company, os cursos conforme demanda aí das empresas, aí desenvolve especificamente para os desafios das empresas também. E tô super animada para estar contigo no teu curso, viu? Exato. Eu tô te devendo a data para a gente marcar a nossa aula, né? Vai ser maravilhoso. E agora eu tô ansiosa. Eu te respondo, para a gente não ficar falando aqui, eu te respondo logo mais a datinha para a gente fazer essa aula. Mó prazer. Esperamos todos vocês lá, gente. Que a natureza possa ser também modelo e medida e mentora aí na vida de vocês, a partir de agora, dos trabalhos, de tudo, né? É isso mesmo. Sem desperdício, sem geração de resíduo, com novos produtos, com um novo jeito de pensar, né? Muito mais fluido, muito mais inteligente, muito mais inovador. Sabe que tem uma frase que eu fiz um post trazendo um pouco desse ponto, e eu falei assim, gente, o mundo tem jeito. E agora? Porque todo mundo chega com visões catastróficas, né? Assim, não é que a gente vai ignorar as coisas ruins, mas é que assim, os desafios, eles sempre vão existir. Sempre. Em diferentes desafios, em diferentes eras, diferentes épocas, de diferentes tipos. E aí, quando a gente começa a entender que tem jeito, e agora? O que a gente faz? Porque aí a gente tem que assumir a responsabilidade a partir de agora para fazer funcionar, né? Então, deixa essa visão otimista aí para todo mundo também. Total, não adianta querer, né, que tudo seja maravilhoso e esteja incrível e a gente não ser protagonista dessa mudança. Perfeito, é isso aí. Vamos assumir aí os nossos papéis, porque jeito tem. Vamos lá. Adorei. Adorei, Carol, também. Obrigada, Giane, Gi, querida. Um prazerzão estar aqui com você nessa véspera de feriado. Só não peguei um vinho para comemorar com você, porque eu vou sair para jantar daqui a pouco. Eu também tô indo, daqui a pouco vou encontrar umas amigas. Aí a gente toma em nossa homenagem, então. Exato, vamos brindar então hoje. Vamos. Obrigada mais uma vez, Carol. Um prazer essa troca contigo. Espero que tenha inspirado, né, todo mundo que nos acompanhou também. E é isso, fico à disposição para a gente seguir trocando, aprendendo todos nós juntos aqui. Obrigada. Tá. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom feriado para vocês, bom carnaval para quem é de carnaval. É verdade. Ô, Paulo. Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo, até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.